Quando você está enfrentando adversidades, quero lembrar que você é um vencedor em Jesus Cristo. E deixe-me dizer algo. Onde Deus está trabalhando, o diabo também está trabalhando. Mas ele está trabalhando em oposição ao Senhor. Ele estará trabalhando para tentar perturbar ou desencorajar qualquer movimento de Deus entre seu povo. Você vê, quando nos esforçamos para cumprir a visão de Deus para nossas vidas e todos os planos do inimigo falharam, todos os seus ataques externos foram bloqueados, o que você acha que acontece quando todos os planos externos do diabo falharam? Ele ataca de dentro. O diabo tentará plantar uma semente dentro de você quando não puder afetá-lo fisicamente. Olhe honestamente para si mesmo. O que o diabo está tentando usar para distraí-lo de ser um cristão eficaz? O que ele está usando para desencorajá-lo? Pensamentos de dúvida, pensamentos de insegurança ou inadequação? Nomeie seu inimigo e repreenda-o. Quando o diabo tentou me condenar, descobri que não há condenação em Cristo. Quando o diabo apontou para a minha fraqueza e riu, descobri que a graça oferecida a mim pelo Senhor era suficiente para mim e na minha fraqueza, sua força é aperfeiçoada. Eu amo verdadeiramente Jesus Cristo, porque quando Satanás pediu para me afastar, quando ele tentou me dizer que eu não era digno de amor por causa do pecado, descobri que havia um convite para me aproximar do trono de misericórdia de Cristo. Encontrei um convite aberto para me aproximar com confiança do trono da graça, para que eu possa receber misericórdia e encontrar ajuda no momento da necessidade. Agora, aqui está o motivo pelo qual a palavra de Deus é poderosa. Quando você a lê, ela age como um espelho. E quando você lê a palavra de Deus, você precisa se perguntar: isso é real para mim? Estou vivendo essa verdade em minha vida? Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla a sua face natural no espelho, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O desafio é ser um praticante da palavra, em vez de apenas ouvir sobre a palavra de Deus. Como está o nosso caráter? Como é nosso estilo de vida? Estamos vivendo de maneira agradável a Deus? Estamos ganhando vitória sobre aquelas batalhas privadas que todos enfrentamos? Minhas ações correspondem à minha fé? Minhas palavras estão de acordo com a palavra de Deus? Eu recito versículos bíblicos, mas quando se trata de colocá-los em prática, não os sigo? Minha vida está de acordo com as expectativas de Deus para um crente que caminha pela fé? E eu encorajo você a orar para que o Senhor abra seus olhos, para que você possa realmente se examinar. Quando você se abre para a correção, descobrirá que o Espírito Santo começará a convencê-lo cada vez mais. Você começará a perceber que não pode viver assim. Não pode continuar vivendo, conhecendo a palavra de Deus, mas não agindo de acordo com ela. Você não pode continuar dizendo que ama Jesus, mas odeia Janete, a vizinha. Você não pode continuar dizendo Senhor, Senhor, mas secretamente desejar a esposa do seu vizinho. Precisamos nos examinar, porque com Deus não se brinca. Ele não é um Deus com o qual você pode se misturar. Você não pode ter um pé nas coisas de Jesus Cristo e um pé neste mundo. Examine o que você tolera.
porque Deus não tolera um indeciso ou um cristão morno. Ele não tolera alguém que se envolve um pouco com a santidade e depois um pouco com o pecado. Você não pode simplesmente misturar Deus com tudo ou mais no mundo. Ele é Deus acima de tudo. Isaías 40, versículos 25 e 26 dizem: A quem, pois, me comparareis, para que eu seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. De fato, precisamos reverenciar a Deus. E podemos começar a fazer isso examinando nossas vidas através do padrão de sua palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 31 e 32: Se todavia nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você já se julgou? Já avaliou sua própria vida? Já avaliou honesta e objetivamente se a sua fé agrada a Deus? Sou um crente fiel ao Senhor? Busco em primeiro lugar o reino de Deus? Estou realmente produzindo bons frutos? Você vê, a autorreflexão é importante em todas as áreas da vida e é particularmente importante na vida de um crente. Mas as exigências dessa vida podem nos impedir de nos autorrefletir. A vida tem uma maneira de nos empurrar para frente com todas as suas exigências. Mas é muito importante que olhemos no espelho e levantemos o padrão, que é a palavra de Deus, e depois nos comparemos e vejamos como estamos. Porque se a Bíblia diz, orai sem cessar, mas você pode claramente ver em sua própria vida que você não ora, então agora você tem algo para levar diante de Deus. Agora você tem um pedido de oração que deveria ser: Senhor, ajude-me a orar consistentemente. Você vê como a autorreflexão pode ajudar você? Meus irmãos, quando nos apresentamos diante de Deus com um coração humilde e rendido, é lá que a transformação pode ocorrer em sua presença. É um lugar onde podemos ser honestos sobre o que estamos faltando e onde precisamos melhorar. Deus quer que sejamos reais e honestos. E Ele quer que olhemos de perto no espelho de vez em quando e nos examinemos. Como está o nosso caráter? Como é o nosso estilo de vida? Estamos vivendo de maneira agradável a Deus? Estamos ganhando vitória sobre aquelas batalhas privadas que todos enfrentamos? A autorreflexão é um processo contínuo. À medida que continuamos a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus, podemos fazer ajustes, buscar arrependimento e crescimento espiritual. Podemos identificar áreas em que precisamos melhorar e buscar a orientação do Espírito Santo para nos capacitar a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa jornada de autorreflexão também nos permite avaliar se nossas ações estão alinhadas com nossa fé. Somos chamados a não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Isso significa que devemos agir de acordo com o que aprendemos e professamos. Portanto, enquanto refletimos sobre nossas vidas, podemos nos questionar: minhas ações correspondem à minha fé? Estou demonstrando amor e compaixão pelos outros? Estou buscando a justiça e a verdade? Estou vivendo uma vida de pureza e santidade? Estou vivendo uma vida de serviço e humildade? Essas são perguntas importantes que nos ajudam a avaliar se estamos realmente vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. À medida que nos esforçamos para ser fiéis e obedientes a Deus, podemos experimentar vitória sobre as batalhas internas que enfrentamos. Lembre-se de que a jornada espiritual é um processo contínuo. Não devemos ficar desanimados com nossas fraquezas ou falhas, mas devemos buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Ele é gracioso e está sempre disposto a nos capacitar e nos transformar à medida que nos rendemos a Ele. Então, como filhos de Deus,
vamos continuar a nos examinar, a buscar a Deus em oração e a permitir que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada espiritual. Que possamos viver vidas que glorifiquem a Deus, encontrando vitória nas batalhas internas e refletindo a luz de Cristo ao mundo ao nosso redor.